Aristóteles e a metafísica. Hoje, vamos trocar uma ideia sobre um dos ilustres filósofos que viveram lá no período clássico na Grécia, desde lá do século VI até o século V antes da Era Comum. Aristóteles vai investigar, em seus escritos sobre uma filosofia primeira, a essência do ser enquanto o ser. Isso é, ele vai começar a se indagar se existe dentro do cosmos uma inteligência, uma certa inteligibilidade do mundo. Então, antes de estudar sobre as coisas do mundo, ele se propôs a estudar anteriormente o que gerou, o que causou, como é, o porquê é esse mundo. Então essa filosofia primeira, ela vai se diferenciar das demais áreas, porque ela vai estudar o todo e não as suas partes. Isso é, eu não vou estudar o mundo enquanto a sua apresentação física, ou a sua apresentação química, ou até enquanto a sua história e sua formação. Eu vou tentar estudar aquilo que veio antes. Então a ideia é que Aristóteles está estudando o todo e não as partes. A gente não segrega o estudo do cosmos, a gente estuda o cosmos como se ele fosse uma coisa una. Daí é que vem a concepção aristotélica de uma metafísica, termo esse que o próprio Aristóteles não usou. Esse termo foi atribuído a ele posteriormente por um de seus alunos, Andrônico de Rhodes, que vai ler, né, esses 10 textos contidos em escritos sobre uma filosofia primeira e vai utilizar desse pensamento, dessa teoria aristotélica e traduzir isso aí, empregar o termo metafísica, que vai ser adotado na filosofia a partir de então. Então é um termo que fica pop, mas não foi necessariamente o Aristóteles que cunhou, ainda que a gente atribua a ele, né, essa história de criar uma metafísica, chame ele de pai da metafísica e tudo mais. Nesse sentido, vamos pensar então que a metafísica, ela tem esse olhar global que junta as partes. E aí, para eu fazer isso, eu vou começar a buscar uma origem central, uma causalidade dessa inteligência do cosmos. Eu vou buscar, então, algo que fundamente a existência desse cosmos. Então, Aristóteles vai começar a investigar essa parada a partir das consequências, dos efeitos que as coisas têm na nossa realidade. Para tanto, ele vai dividir sua teoria em 4 causas. Então a gente vai ter no Aristóteles a famigerada teoria das 4 causas, na qual a primeira causa, a causa material, diz respeito à substância de que as coisas são feitas. Ele vai dizer aí que tudo que existe, existe por conta de uma substância. Exemplo, a substância de uma janela pode ser o vidro, a substância de uma mesa pode ser a madeira. Então, diz respeito àquilo que é feito, a coisa que a gente está olhando, analisando. Seguindo aí, a gente tem a causa formal, que como o nome sugere, diz sim respeito ao formato, à forma do objeto analisado, mas não só disso, diz respeito também à essência daquela coisa, ao porquê aquilo faz da coisa o que ela é. No exemplo prático, para fazer mais sentido, o que dá forma a um copo, o que dá sentido a um copo é o formato de comportar um líquido. Então, essencialmente, copo é aquilo que comporta um líquido. Senão ele poderia ser, sei lá, um vaso se ele comportasse uma planta. Saca quando você quebra uma xícara, tá ligado? Aí fica tudo os pedacinhos, você gosta da xícara, não quer jogar fora, cola tudo de novo, vira um vaso. Então, a essência da coisa muda, embora a sua matéria continue a mesma, a sua substância permanece, mas a sua forma mudou. A próxima aí é a causa eficiente. Causa eficiente vai dizer respeito à origem, como aquele objeto vai surgir, quando essa coisa vai surgir. Então, diz respeito ao ato de engendrar e criar esse objeto. Exemplo. A gente falou do vidro, a causa eficiente do vidro seria o vidraceiro que o fez. A causa eficiente da mesa seria o marceneiro que assim a elaborou. O copo seria feito pelo artesão que o engendrou. Então, a causa eficiente diz respeito à origem da coisa do objeto que a gente se propõe a analisar. E para finalizar, a gente tem aí a causa final. Causa essa que diz respeito à finalidade, ao propósito da coisa, do objeto que a gente se dispõe à análise. Então, para facilitar esse entendimento, vamos pegar um exemplo e analisar ele com todas as suas causas aristotélicas. A gente tem uma escultura famosa do Roberto Fabelo, que é Viaje Fantástico, que a gente vai ter
uma grande escultura exposta aí na Praça de Havana. Vamos pegar primeiro a causa material, a substância que vai compor essa estátua, essa obra, que no caso seria o bronze. A gente vai ter uma causa formal, ou seja, a essência daquela coisa. Se você olhar para a escultura, você vai ver um galináceo de mais de 2 metros de altura sendo aí montado, né, por uma mulher. A causa eficiente seria o próprio artista, no caso o Roberto. E a finalidade dessa obra, o propósito dela, inclusive é um mistério, porque o próprio artista ele não diz nada a respeito disso, ele fala que isso é parte da obra, mas olhando, analisando, a gente vê que o propósito da obra é justamente a provocação, é justamente esse choque. Lembra muito o que acontecia na semana de 22, por exemplo. Então, pensando todas essas causas e como elas se aplicam a todos os objetos do mundo, Aristóteles vai dizer que esses objetos, embora eles se encaixem aqui dentro, eles não são estáticos, eles tendem a mudar. Então, eles existem enquanto ato, mas potencialmente se tornam outra coisa. Voltando à escultura do Roberto, a gente pode pensar que o bronze, enquanto ato, ele potencialmente pode se tornar uma estátua, uma obra de arte. Então Aristóteles vai pensar que toda a causa tem a sua consequência, mas toda a consequência já foi um dia uma causa. E aí ele vai buscar qual seria então a causa primordial de todas as coisas que existem no nosso universo. Então voltando, escrito sobre uma filosofia primeira, pensa a essência das coisas, divide essas coisas em 4 causas elementares, fala que essas coisas estão sempre mudando de ato para potência, que consequentemente pode ser um outro ato que vai originar uma nova potência. Fala também que dentro dessa mudança existem os acidentes, existem os percalços, que não necessariamente é algo que potencialmente ocorrerá, porque pode ter um acidente de percurso. Exemplo, eu posso querer fazer um copo de vidro, derrubar ele no chão e daí ele nunca foi um copo de vidro, ele só ficou vidro quebrado mesmo. Então eu tenho acidentes no caminho. E aí Aristóteles tenta buscar uma causa primeira essa que a gente vai chamar de motor imóvel. Então o motor imóvel, ele vai ser compreendido pelo cristianismo como a causa do universo que será Deus. Deus será esse motor imóvel na visão cristã. Então a gente tem uma interpretação aristotélica do cristianismo para gerar aí uma justificativa para a existência de Deus e de como Deus criou, explicou, né, e formou todo esse cosmos, todo esse universo. Então, em resumo, você viu que a filosofia primeira de Aristóteles diz respeito ao estudo do todo, que veio a ser chamado de metafísica, que precede o estudo das partes. Então a gente vai estudar aquilo que vem antes da física, aquilo que está além da física, a inteligibilidade do cosmos. Nesse sentido, o filósofo propõe 4 causas para materializar as coisas do mundo. E aí ele vai falar que essas coisas elas estão em constante movimento, de ato para potência que vira um próximo ato, e daí vai. E vai falar que existe nessas causas uma causa primeira, que é o motor imóvel. Bom, e eu fico por aqui. Espero você numa próxima aula. Se inscreve no canal. Tchau!